sentimento que você tem dentro do seu coração que predomina hoje dentro de você? É sentimento de raiva, de medo, de ódio, de tristeza, de nojo? O que é que predomina dentro de você? Hoje eu quero conversar com você sobre o medo. Muitas pessoas me procuram aqui no consultório, seja procurando um protocolo de intolerância alimentar, seja procurando porque tem algum tipo de fobia e gostaria de resolver, porque está em pânico com essa pandemia e não sabe mais como conter toda essa emoção. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, independente de se você tem desconforto gastrointestinais quando come algum alimento, se você não consegue mais sair de casa, já teve crises de pânico, é que o sentimento primordial, a emoção, a básica é o medo. E aí o que acontece? Quando você provavelmente estava ali dentro da barriga da mamãe, provavelmente você passou por alguma situação, alguma experiência que te causou muito medo. E aí você carrega esse medo até hoje. E dia após dia, todos esses sintomas que você vai tendo, sejam físicos ou emocionais, eles vão crescendo. Provavelmente você pode ter sido uma criança que tinha muito medo, não era uma criança ativa, uma criança que brincava, que desbravava, sempre uma criança mais retraída, sempre com medo das coisas. Pode ser que na adolescência você teve relacionamentos que te causaram medo, ou pode ser que você não gostava de se relacionar porque você tinha medo, talvez medo de ser enganada, medo de ser traída, talvez vindo com uma crença limitante com relação ao amor, a se envolver amorosamente com alguém. E aí o que acontece? Você cresce, aí de repente você tem uma crise de pânico e você não consegue mais viver, tudo te causa medo. E aí aquela crise, toda vez que você às vezes vai sair de casa, você fica, ai meu Deus, será que eu vou passar mal? E fica com aquele medo aqui no seu corpo, e isso vai crescendo cada dia mais. E também pode ser que o seu medo, que você carrega há tanto tempo dentro de você, pode gerar uma intolerância alimentar, ou seja, você tem medo de comer o alimento e passar mal. Ou seja, você vai comer o alimento, na hora que você olha para ele, você come e fala, será que isso aqui vai me fazer mal? E adivinha o que acontece? Faz mal. E aí você, toda vez que vai se alimentar, aquele medo que você já carregava há um tempão atrás, ele vai alimentando cada vez mais dentro de você, e aí você tem medo de comer e passar mal, e como você tem medo de sair de casa, enfim, gente, vocês conseguem ver que a questão não é se você tem pânico, se você tem medo de se relacionar, medo de sair de casa, medo de passar mal, medo de comer por causa da sua intolerância alimentar. O que eu quero mostrar para você é que, independente desses sintomas que você tem aqui, existe uma causa raiz. E se você não olhar para essa causa raiz, que é o seu medo, o que vai acontecer? O seu subconsciente, a sua mente, vai causar situações para que você sinta medo, que uma hora você fala, meu Deus, eu não aguento mais olhar para isso, eu não aguento mais todo esse medo dentro de mim, e eu vou procurar ajuda. Enquanto você não procurar ajuda, não ressignificar o que precisa ser ressignificado, não olhar o que precisa ser visto, e que eu tô falando para você é tratar a causa raiz, não ficar tratando sintomas, seja com remédio para isso, remédio para aquilo, não saindo mais de casa, ficando cada vez mais reclusa dentro de você. Não, o que eu tô falando é tratar a causa raiz. Quando você tratar a causa raiz, que no seu caso é o medo, automaticamente as crises de pânico elas vão embora, você não tem mais aquilo dentro de você, você volta a comer os alimentos de forma saudável, você olha para o alimento e come, se sente muito bem, não tem desconfortos gastrointestinais, não tem dor de cabeça, enxaqueca, aquele medo de sair de casa que você não sei como é que tá agora nessa pandemia, se eu vou sair, se eu vou pegar alguma coisa, aquele medo automaticamente diminui, você não tem mais aquele medo de passar mal. Ou seja, gente, quando a gente busca a causa raiz dos nossos problemas e não fica tratando o sintoma, automaticamente tudo isso desaparece. Então, gente, começa a observar qual que é a emoção básica que tem dentro de você. É medo, é raiva, é tristeza, é nojo, é ódio. O que tem dentro de você? Porque essa emoção básica faz com que você vá criando sintomas, situações na sua vida para cada vez reforçar a emoção básica.